Estamos entrando online. Bem-vinda, Karen. Esperar o Instagram notificar todo mundo. Estamos entrando. Bem-vinda, Zequinha. Oiê! Escutam bem? Já a Cacá também entra. Ótimo. O Instagram tá me avisando que tá notificando as pessoas. Bem-vindo, Cid. Não sei se o Guga tá acordado. Bem-vindo, Guga. Tô conectada via 2 perfis, gente, tá? Para avisar. Não, Karen, já vi que deu uma travadinha aqui, reconectou o servidor aqui, tá? Mas eu tô conectada também via integralidade. Aprendi isso na live passada. Tô com um computador aqui do lado. Assim eu consigo ver os comentários, ver quem consegue falar comigo. Aí, tá travando. Karine entrou. Tá todo mundo ouvindo bem? Cacá já chegou. Cacá, se você quiser pedir para conectar, acho que é mais fácil, tá? Mariana, bem-vinda. Rafael também chegou. Lari, bem-vinda. Hoje o Instagram tá lotado de coisa ao vivo. Não, Karen, eu tô vendo aqui que não é só você não, tá? Vou tentar chamar a Karine. Ih, Cacá, eu mandei pra você também. Oi! Que delícia! Boa noite! Boa noite, minha linda. Como tá linda? Ó, pra você, tá vendo? Uma conversa poderosa, a gente tem que estar à altura de uma conversa poderosa, né? Não pode estar de qualquer jeito. Com certeza. Pessoal, quem tá escutando tá tudo bem? Eu vi que antes estavam falando que tava travando. Como é que tá? Aqui tá legal. Tá legal? Tá. Então tá. Aquela regra de sempre. Se travar, se por acaso o Instagram derrubar, a gente volta e entra de novo, né? Isso aí, tá bom? Guerreiras e Quero dar boa brasileiras que somos. noite a todo mundo que tá chegando, né?
que estão vindo. Tem convidados meus convidados, convidados da Cacá, Olá. sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vai ser uma conversa poderosa, gente. Vai ser como sempre. Isso aí. Com você não pode ser diferente, né? Entre a gente, né? Eu já quero avisar uma coisa, tá? Eu tenho a habilidade de ser empata, então eu acabo na sinergia e a nossa conexão, eu e a Cacá, somos tão conectadas que se eu começar a falar com o sotaque dela ou ela com o meu, vocês não ligam, não. A gente tem disso. Não é teatro, é conexão mesmo. Nós temos uma conexão muito forte. É isso aí. Então, tá bom. Então, gente, esse é o episódio 4. Eu tô olhando para o lado um pouquinho, porque eu aprendi na live passada. Aliás, a minha primeira live foi com a Cacá. Eu participei da live da Cacá. Iniciamos essa carreira aí de lives, né? É isso aí. E na live passada, eu coloquei o computador do lado, conectado pelo outro perfil, o perfil da empresa, para poder conseguir ver o comentário de todo mundo, quem está entrando, né? E a gente conseguir também monitorar se está travando, se o Instagram não vai derrubar a gente, tá? Mas normalmente está fluindo super bem. Pronto, e aí, esse episódio 4, com a participação especial da Cacá, da Karine Dias, eu sempre começo esse quadro do Conversas Poderosas, explicando o que é uma conversa poderosa para mim, e depois eu já entro, vou explicar para vocês como que eu conheci a Cacá, e aí eu passo para a Cacá a palavra para a gente continuar essa conversa, tá bom? Então, eu sou Renata Sá, para mim, uma conversa poderosa, eu tenho um produto chamado Conversa Poderosa, na verdade são as minhas mentorias, meus trabalhos, mas conversa poderosa para mim é toda conversa, todo encontro, no mínimo entre duas pessoas, que a gente provoca transformação, que a gente tem aqueles momentos aquelas coisas que a gente conversa e é uma entrega tão grande nessa conexão, dessa conversa, dessa relacionamento ali, que provoca uma transformação, provoca um aprendizado e a gente se coloca em movimento. Então não é só simplesmente uma conversa. Pode acontecer com amigos, pode acontecer com familiares, com líderes e liderados, pode acontecer também com profissionais capacitados, como, por exemplo, Cacá, uma mentora, e comigo, né, que também trabalho com transformação e desenvolvimento humano, que a gente tem técnicas de conversa estruturada. Então, a gente trabalha com algumas técnicas juntos, mas ela pode acontecer a todo momento. Então, isso é uma conversa poderosa para mim. Tenho um enorme prazer, a grata satisfação de receber Karine Dias, a gente chama ela de Cacá porque a gente é próxima, né? Karine Dias. A gente se conheceu, Cacá foi 2018, né? Eu estava aqui pensando se foi 2018 ou 2019. 2019. Foi 2019. Novembro de 2019. Novembro de 2019, a gente estava se especializando num super treinamento chamado Segredo dos Palcos, onde a gente estava lá se preparando para atuar cada vez melhor, atender cada vez melhor nossa missão de vida, né? E foi uma conexão imediata. Eu estava num momento bastante desafiador, iniciando aí um momento de minha separação, e a Cacá me acolheu com uma conversa extremamente poderosa, assim, com todo o jeito dela, com todo o carinho, cuidado, que é uma mentora emocional, né, que faz isso, então vocês vão entender o que é o trabalho dela aqui hoje também, tá? Então ela me acolheu com sua experiência, com o seu olhar cuidadoso e me ajudou muito naquele momento e a partir disso, muitas conversas poderosas a gente teve, né, por isso, depois da pandemia então, foram algumas, a gente, né, se apoiando mais intenso ainda. Nesse entendimento como é que a gente faz para fazer gestão emocional, né? E aí a Cacá agora vai me dizer o que vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho como de mentoria emocional e também vai dizer para ela o que é uma conversa poderosa. Cacá, todos. Boa noite a todo mundo. Muito feliz de estar aqui, muito honrada com esse convite mais uma vez, né? Estar com você é sempre um prazer. Compartilhar conhecimento com você, compartilhar experiência. Você é uma mulher que eu admiro muito. Obrigada às pessoinhas que eu já vi aqui que entraram. Muito feliz porque eu convidei e realmente fizeram presentes. Sou Karine Dias, trabalho com mentoria emocional, né, buscando
ajudar mulheres a encontrarem a sua melhor forma de gerir suas emoções, principalmente mulheres que vivenciaram, que estão vivenciando divórcio, mães, seja na maternidade, dentro de uma família, no modelo convencional, mães solos, né? Mulheres que passaram por experiências e que por algum motivo não se sentem seguras o bastante para gerir as suas emoções. Então eu estou aqui para acolhê-las e ajudá-las, dar o meu suporte no que for possível para que elas possam se empoderar, né? Encontrar a sua força interior, perceberem que aprendi recentemente que nós somos a nossa própria base. Então, eu estou aqui para não só entender de uma vez por todas, né, cada vez mais que eu sou a minha própria base, mas também transmitir isso para outras mulheres, que nós somos a nossa própria base. E podemos nos fortalecer, né? Ainda mais. E é assim que funciona o meu trabalho. A gente vai conversando, vai entendendo, vai identificando o porquê de determinadas fragilidades e como a gente pode fortalecer essas emoções se permitindo sentir. Eu acho que é o primeiro passo, né? Se deixando sentir. Nossas emoções existem para nos salvar. Então, elas não podem ser abafadas, né? Então, elas existem por um motivo, por um propósito muito forte e nós precisamos dar vazão a elas com inteligência. Nós somos nossa própria base, isso mesmo, Lari. Aprendi com você. E conversa poderosa, você falou muito sobre o que é conversa poderosa. Conversa poderosa, para mim, é toda conversa que agrega valor. É toda conversa que faz a gente, depois dessa conversa, dizer, nossa, eu penso diferente agora. Isso realmente mexeu comigo. Eu acho que toda conversa que consegue realmente fazer a gente pensar ou questionar algum pensamento nosso, já é uma conversa poderosa. Então, e a gente acabou se descobrindo com muitas conversas poderosas, percebendo que a gente pode agregar muito valor na vida uma da outra, né? E sair por aí, espalhando conversas poderosas com outras pessoas, agregando valor, transmitindo conhecimento, né? Transmitindo esse empoderamento para o indivíduo, né? De uma forma integral. E uma das conversas que mais me marcou entre a gente, quando nós nos conhecemos lá na mentoria em São Paulo, eu vi em você uma mulher, uma executiva muito dona de si, muito inteligente. Me perdoe um termo, mas eu olhei para ela e falei, ela é foda, ela é uma mulher nova. E eu falei, quem sou eu aqui, né? Mas vamos lá. E aí, à medida que a gente foi se conectando, que a gente foi se conhecendo, eu fui percebendo que nós tínhamos muito mais coisas em comum do que a gente poderia imaginar. E não era por acaso que a gente estava ali no mesmo lugar. E uma das conversas que eu achei mais incríveis da gente foi quando a gente foi conversando. Eu lembro que nesse dia a gente estava conversando pelo WhatsApp. E aí a gente começou a se empolgar tanto que a gente começou a mandar áudios, até o momento que a gente parou de mandar áudios, a gente fez uma ligação mesmo, dizendo, não tá dando conta o áudio aqui. E aí a gente foi percebendo que a gente pensa da mesma forma, sobre a ideia de que o ser humano ele é integral, que não basta a gente dar atenção somente àquelas competências que o mercado de trabalho hoje exige, um currículo bonito, se a gente não olhar para a nossa mente, se a gente não olhar para o nosso lado espiritual, se a gente não se olhar como um todo. E eu acho que nesse momento, foi que deu match, assim, definitivo para a gente seguir a nossa conexão. Foi quando a gente realmente entendeu que nós pensávamos de uma forma muito alinhada sobre a integralidade do indivíduo. E a importância da gente dedicar esse cuidado, né? Que vai muito além do óbvio, né? As formações técnicas, todo mundo faz. Mas o cuidado a mais, que é justamente olhar para a mente, olhar para o lado espiritual e olhar para a conexão que tudo isso faz com o indivíduo, aí sim está o diferencial de um grande profissional e de um grande ser humano, né? E desde então a gente se encaixou aí nesse propósito de fazer o melhor que a gente pode para agregar valor na sociedade de alguma forma, transmitir isso aí. E o que é muito louco é que quando a Cacá fala isso, que ela me viu assim como executiva, toda foda, assim, eu lembro como foi importante o acolhimento dela para eu me mostrar vulnerável nas minhas dificuldades que eu estava ali naquele momento, apesar de eu ter aquela visão do tipo, não, a gente tem que entender, conheço a integralidade, porque uma coisa é a gente servir ao outro, né? Depois o nosso trabalho com a gente mesmo, né? Que é como que é sermos a nossa própria base ali.
Então, como foi acolhedor naquele momento. Claro, a gente teve essa outra conversa, que foi a gente exauriu, né, de texto para áudio, de áudio para uma ligação mesmo, para a gente poder conversar próximo, se sentir mais próximo. Gente, ela tá lá no Nordeste, eu tô aqui no Sul, então vocês imaginam como a gente dá um jeito de estar perto. Assim, né? É se fazer presente mesmo à distância, né? A distância física para a gente não é um detalhe. o empecilho, é um detalhe, né? E, inclusive, eu quero falar, olha, tem uma amiga minha de infância, a Fábio, que entrou aqui agora, eu quero dar boas-vindas, eu tenho que dar um oi para ela. Aliás, todo mundo que está entrando de boas-vindas, mas eu vi que ela acabou de entrar e eu estou muito feliz de tê-la aqui. E assim, é exatamente isso, né? Essa distância e naquele momento, esse acolhimento, naquele momento do lado da nossa mentoria lá em São Paulo, esse acolhimento, porque eu estava com dificuldades, né, de relaxar e de entrar na vibe dos exercícios, assim, e deixar de ser foda naquele momento. De mostrar emoção, né? De mostrar emoção, porque a gente estava gravando vídeo no palco, apresentando coisas e exercitando, e era exaustivo, era cansativo, era um dia inteiro. Às vezes eram 12 horas, quase 12 horas algumas vezes, a gente ficou naqueles segmentos de palco, né? Então, foi muito importante isso. E as outras todas as conversas, e o trabalho que a Cacá tem feito de mentoria, né? Então, é muito importante. E aí a gente pode, acho que, discorrer a nossa conversa hoje, como eu falo que a partir do momento que a gente traz uma lembrança, a gente depois entra no tema livre para a gente discutir, bem pegar esse tema mesmo, essa importância da gestão emocional, do acolher, do se conhecer, o autoconhecimento, saber que a gente tem momentos que a gente age ou reage de uma forma diferente no ambiente executivo, no ambiente em casa, que não separa a pessoa física da pessoa jurídica, como eu sempre falo, né? Então, essa é a importância do autoconhecimento. E aí, passar do autoconhecimento, né, as fases para a gente fazer gestão emocional, que é a inteligência emocional, inteligência relacional, que é a base do trabalho, que potencializa muitas transformações aí, né? Me fala, como é que tem acontecido isso aí, Cacá? E o que é mais interessante disso que você está falando é porque hoje é a grande tendência de mercado, né? Humanizar. Todo mundo fala em humanizar. Humanizar o marketing, humanizar o ambiente corporativo, tudo é humanizar. E tem algo mais humano do que sentir emoções, do que se emocionar, do que viver as emoções? Não tem, porque é algo que é inerente à condição humana, né? É algo que, inclusive, a gente não pode controlar. Como muitos acabam acreditando por aí, controlar as emoções. A gente não controla as nossas emoções, a gente gerencia elas, né? Como eu falei, a gente dá inteligência a elas para que a gente não se deixe levar tão somente pelos instintos, como a gente fazia lá no tempo das cavernas. Nós não somos mais os homens das cavernas, né? Evoluímos muito graças às nossas emoções, que inclusive fizeram a gente sobreviver e chegar até aqui. Então, nós devemos muito a ela, né? Então, inibir as nossas emoções é querer enxugar o gelo, né? Porque não vai conseguir. A gente está tentando fazer uma coisa que vai gerar muita frustração e você vai achar que é incapaz de fazer algo, porque de fato não é possível controlar as emoções. E quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica esse gerenciamento, porque a gente entende o que é que desencadeia determinados tipos de comportamento, então fica mais fácil quando a gente está diante daquele comportamento que a gente já sabe, que é tendencioso, que é semelhante a algo que a gente já viveu. Então, olha, isso aqui para mim já é mais difícil. Como é que eu posso lidar com isso? Eu já lidei com isso em outro momento daquela forma. Nesse momento agora, como é que eu posso fazer melhor? Mas só quando a gente se permite esse autoconhecimento, né? Esse abrir de portas para um mundo muito vasto, que a gente não necessariamente sabe o que vai encontrar, porque não é porque é o nosso eu que a gente conhece tudo que a gente tem aqui dentro, né? A gente vai descobrir muitas sombras, a gente vai descobrir muitos questionamentos, a gente vai descobrir muitas coisas que a gente nem sabia que existia aqui. Então, é de fato, você tem muita coragem. Eu acredito que o processo de autoconhecimento, ele é muito doloroso, sim, porque, como eu disse, a gente descobre muitas sombras, a gente descobre muitas questões que nem sempre são confortáveis, né, de descobrir e de sentir, mas é libertador. Porque você vai conhecendo seus limites, você vai conhecendo onde dói, onde não dói, onde você aguenta, onde você não aguenta, né? O que é que você realmente precisa ter na sua vida?
quem você precisa ter na sua vida, quem faz diferença na sua vida. Você fica mais seletiva, né? Enfim, é um diferencial absurdo, que só quem vive, é igual a Exato. maternidade, só quem é mãe sabe, pronto. Só quem se propõe o autoconhecimento e essa disponibilidade para se permitir o gerenciamento, uma autogestão emocional, né? Mais responsável, mais inteligente, sabe os benefícios que isso traz. É isso aí. E até porque a gente acha que a gente vai reagir da mesma forma em todas as situações, mas a gente não entende, ou não lembra de situações que a gente abafou na mente lá e colocou lá naquela caixinha escondida lá no canto, que de repente um gatilho vira um problema, vira uma situação de, sei lá, as minhas necessidades, a necessidade de ser reconhecida, a necessidade de ser respeitada, a necessidade de limites. A gente tem muitas pessoas que não sabem dizer não, ou falam não para tudo e esquecem de falar o sim. Então é complexo, né? E só se permitindo essa jornada realmente de autoconhecimento, de entender, de acolher a si, acolher a sua essência, a sua integralidade, né, que é o nome da minha empresa, que é um valor para mim, que é agir em congruência com o seu pensar, sentir e querer. Eu falo isso todas as vezes, né? E também proporcionar com esse processo libertador do autoconhecimento, de treinar como você gerencia as suas emoções, como é que você transforma isso em sentimentos. Você também tem o olhar para o outro e começar a perceber que o outro tem uma reação diferente, que ele não vai se comportar como a gente espera que o outro se comporte, né? Então, assim, abre portas para uma transformação maravilhosa, né? Com certeza. Com certeza. E esse olhar, inclusive, que a gente passa a ter do outro, é quando a gente se percebe que muitas vezes a gente não vai agir, a gente não vai atender as expectativas do outro, né? Nem sempre a gente vai conseguir atender as expectativas. Se a gente não consegue sempre atender as expectativas do outro, por que o outro tem que sempre atender as nossas expectativas? Se nós temos problemas pendentes de resolução, o outro também tenha, talvez o outro tenha até mais. Porque se a gente Sim, está permitindo esse autoconhecimento, já tem muita coisa pendente aí, apesar de muita coisa já estar resolvida. Mas tem muitas outras a resolver e quem nem olhou para isso ainda. Nossa, é um mar, né? À vista aí, é um horizonte inteiro aí para ser desbravado. Então, a gente começa a ter um pouco mais dessa empatia, né? Essa sensibilidade, essa compaixão com o outro, né? E a consciência de que tem muitas coisas que a gente sequer tem noção de que a gente sentiu em algum momento, né? Tem experiências que a gente não conseguiu assimilar que vem desde o momento que a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então, é, assim, a coisa é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. A nossa mente, o nosso corpo, ele é de uma inteligência, né? De uma maestria, assim, para se reorganizar, né? Que a gente não consegue nem. Tem horas que eu fico boquiaberto. Quanto mais eu estudo, mais eu falo, nossa, meu Deus, é muito incrível, assim, é quase que mágico, né? Pensar na sim, capacidade que o nosso corpo tem de se autorregular, né? De se adaptar a determinados tipos de situações, a determinadas dificuldades. Então, pensar em gestão emocional é a gente não necessariamente ter domínio sobre isso, porque aí a gente estaria alimentando um perfil, que é o perfil controlador. E esse perfil controlador, inclusive, quem tem esse perfil passa muitos perrengues, porque se dá uhum, conta muitas vezes de que não consegue controlar aquilo que quer controlar, e aí vai realmente virando uma bola de neve. Mas a gente perceber que, de fato, a gente não tem controle sobre tudo, mas que a gente pode, pelo menos, conviver melhor com aquilo que a gente não pode controlar, né? É ele uhum, saber lidar com aquilo sobre o qual a gente não tem controle. E somente quando a gente olha para esse caminho aí, por essa ótica, muitas vezes, puxando o gancho que você falou, né, que a gente começou a nossa conexão falando sobre separação, falando sobre divórcio, uma experiência uhum. que eu já vivi também. Então, pensar quando a gente vive experiências como essa do divórcio, o que é que essa situação está me dizendo, né? Ao invés de a gente ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, por que ele fez isso, por que ela fez isso, né? Por que a vida é tão injusta comigo? Talvez não é que a vida seja injusta, talvez você esteja fazendo as perguntas erradas para a vida.
Talvez é você perguntar para a vida o que é que a vida está tentando me dizer, né? O que é que eu fiz que eu poderia fazer diferente? Muitas vezes as pessoas buscam resultados exemplares e excepcionais fazendo as mesmas coisas. E é lógico Sim. que isso não vai chegar onde você quer que chegue, porque para isso você precisa mudar comportamentos, mudar pensamentos, para você de fato ter resultados diferentes. E isso leva tempo. Leva tempo, é um processo, né? E você estava falando dois assuntos. O primeiro, eu preciso, a sinergia é tão grande entre a gente que eu tenho que colocar. Gente, não foi proposital, aconteceu aqui, eu acabei de perceber. Antes disso, bem-vindo todo mundo que está chegando, bem-vindas, bem-vindos. Estou vendo bastante gente chegar, Diana, Clequinha, a Terezinha, a minha teacher linda. Tem mais algumas pessoas chegando. Passa muito rápido, tá, gente? Eu não consigo ver todo mundo para lembrar os nomes, mas eu tô atenta. Aqui o pessoal tá entrando, então sejam todos bem-vindos, bem-vindos a essa conversa poderosa. E fazendo um gancho com o que a Cacá falou, e lembrando, né, porque a gente vai falando, vou lembrando de alguns assuntos que estão conectados. Primeiro, um aprendizado de infância. Eu lembro da minha mãe, quando eu era muito pequena, me falando. Eu acho que já eram os primeiros ensinamentos de gestão da emoção. Assim, muito importante. Ela falou assim: a gente tá aqui, o sentimento tá aqui, mas você não quer sentir. E daí você fica brigando um com o outro. O gasto de energia que você faz porque você não deixa essa emoção passar, não deixa esse sentir passar, né? Ele vai ter que passar algum momento. Se você ficar bloqueando esse sentimento, meu Deus do céu, o que acontece? Então, o aprendizado de muito pequena, e que toda vez que a gente conversa sobre gestão de emoção, eu lembro. E outra coisa é a sinergia. Essa semana eu até coloquei uma enquete, lembrando de um conteúdo meu, falando sobre expectativa e frustração. Como é que anda aí, se está todo mundo com as expectativas alinhadas? Porque expectativa, é a gente quem cria, é a gente que estabelece. E vou te dizer, a enquete eu ainda vou colocar o resultado para todo mundo, mas está todo mundo assim, melhor nem comentar. Por quê? Porque a gente cria expectativa e não se comunica, e não estabelece os acordos. E uma coisa que eu aprendi com a Cacá, né, são os acordos emocionais com a gente mesmo, que a gente tem que ter com as nossos para fazer nossa gestão emocional, né? E esses acordos, né, para fazer, e os acordos que a gente tem que fazer com quem a gente se relaciona, né? Entender onde vai, entender até onde cada um está disposto numa relação. Isso foi muito importante, né? Ó, a Clequinha tá perguntando se a gente tem que deixar soltar. Tem que deixar, tem que acolher essa emoção. Você acolhe, percebe o que ela te... Cacá, melhor você continuar. A mentora emocional aqui não sou só eu. É lógico que a gente tem que deixar sentir, mas assim, perceber como a gente pode sentir, né? Obviamente a gente sente raiva, né? A raiva vem. Dentro do que for possível, de onde você esteja, é lógico deixar a raiva fluir, né? É melhor que você deixe a raiva fluir do que você guardar a raiva e depois ela se transformar numa mágoa terrível, que é um sentimento duradouro e vai ser muito mais difícil de você se libertar depois dessa mágoa. Então é melhor que aquela raiva, naquele momento, seja dada vazão a essa raiva, né? Para que depois você, inclusive, libere um hormônio chamado acetilcolina, que vai fazer você relaxar e dizer: adrenalina, fique calmo aí, tá? Já passou. Eu agora, o meu corpo já está se regulando novamente. Então, já posso voltar ao meu estado de relaxamento. Mas para isso, para que a adrenalina, né, do corpo, no momento da raiva, passe, é preciso que o corpo receba, o cérebro receba o comando de que você está ali lidando com a situação, para que depois ele possa produzir os hormônios do relaxamento, para que ele entenda que você já conseguiu lidar com aquilo ali. Porque se você permanece alimentando essas emoções negativas, essas emoções que geram, na verdade, sensações negativas, que nenhuma emoção é negativa, propriamente dita, você vai gerar em você um estado de hipervigilância. E aí a gente tem a depressão, e aí a gente tem doses alteradas de cortisol fora da hora, né, que vai gerar tantas outras consequências, vai gerar compulsões. Então, assim, toda compulsão é a necessidade de preencher um vazio. Doenças físicas, pressão alta, doenças autoimunes, né? Então, assim, é uma série de coisas. O nosso corpo, ele fala. Então, assim, aquilo que você sentiu naquele momento, que você não deu vazão naquele momento,
O seu corpo vai colocar para fora em algum momento, de algum jeito. E sinto dizer, quando o corpo resolver fazer isso, é porque ele não está mais aguentando. Então, ele vai colocar para fora do jeito que for possível. E isso vai ser através de uma doença autoimune, como eu falei, é uma artrose, é uma tendinite, é uma inflamação aqui. Dois infartos. Pois é. É uma bucite no quadril aqui também, entendeu? Então, assim, vai falar de tudo que é jeito. Então, a gente precisa aprender, primeiro, a identificar o que o nosso corpo está sentindo, a identificar o que a gente está sentindo, a se perceber, a aprender a localizar o que é que tem, onde é que está, por que que está, e reorganizar isso para que a gente consiga seguir adiante com as nossas emoções devidamente colocadas e sentidas, verdadeiramente sentidas, para que a gente não ignore, primeiro, porque a gente não é uma máquina, né? Apesar de vivermos numa sociedade, num mercado de trabalho que nos estimula a acreditar que somos máquinas, porque nos cobram resultados de máquinas, apesar de sermos humanos, né? Nós mulheres, inclusive, é mais do que cruel essa realidade, né? Então, a sociedade nos cobra que sejamos mães, que sejamos esposas, e os nossos trabalhos nos cobram que sejamos como homens, que não têm obrigações da maternidade, né? Que sejamos impecáveis, e isso é muito contraditório. A gente tem que atender as duas demandas, que são completamente opostas, e oferecer resultados perfeitos em ambas as perspectivas, né? Então a gente fica realmente meio louca, se achando a Mulher Maravilha, literalmente, porque inclusive, a ideia de que as mulheres, né, são mulheres maravilhas, porque nós, de fato, temos que nos comportar como super-heroínas para dar conta das demandas que a sociedade impõe pra gente. Mas a gente é que tem que sair quebrando essas barreiras para mostrar à sociedade que não, nós somos humanos, sim, e que tanto mulheres quanto homens sentem emoções, sim, sofrem por amor, gente. Todo mundo sofre, todo mundo se recupera, todo mundo supera, todo mundo sente mágoa, todo mundo sente raiva, né? Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente medo. Isso é normal sentir, porque nós somos humanos. E no nosso estado de humanidade, é mais do que normal sentir. Anormal seria se nós não sentíssemos. Inclusive, são patologias psíquicas. Aqueles que não sentem determinadas emoções, né? Que não sentem as emoções, né? São sociopatias que, né, têm a sua seara de estudo aí. Então, vamos sentir, né? Vamos sentir. A Flequinha está perguntando aqui também. Gente, até quero aproveitar. A Flequinha está colocando nos comentários as perguntas. Quem quiser fazer comentário, faz também. Pelo meu Instagram aparece um ponto de interrogação logo do lado do comentário. É mais fácil a pergunta ser colocada ali, porque ela dá evidência pra gente, tá? Mas eu tô aqui tentando monitorar todas. Então ela pergunta, o que você acha de você perdoar a pessoa mesmo que tenha sido magoada, mas não quer dizer que irei voltar? Aí entra aquela discussão nossa, perdoar a pessoa? Né, Cacá? Diga aí. Vou te contar um segredo. Você perdoar a pessoa... Quem disse que perdoar alguém significa que você é obrigado a reatar com esse alguém? Não. Perdoar, inclusive, não significa esquecer. Perdoar, quando você perdoa, você está fazendo isso por você, não é pelo outro. Inclusive, quando você perdoa alguém, você não precisa informar ao outro que você o perdoou ou que você a perdoou. Você tem para si essa libertação desse peso que você carrega. E você fez a menção da palavra exata, mágoa. Né? Quando você não perdoa, você carrega a mágoa. E a mágoa, todos os sentimentos mais negativos, mais pesados que a gente sente, eles demoram muito mais de serem processados pelo nosso organismo, né? Porque eles são mais densos. Os sentimentos, as emoções, né, as felizes, são efêmeras, elas passam assim. Então a gente precisa retroalimentar elas o tempo inteiro para que elas se mantenham ali numa constante. E os negativos não, eles chegam, eles ficam, eles, né, têm uma densidade muito mais acentuada. Então, uma vez que eles se instalam, é muito mais difícil da gente se libertar. Haja terapia para a gente trabalhar isso aí, haja elaborações, né? Então, a mágoa, o perdão em si, nada mais é do que você se libertar do peso que aquilo. Porque quando você fica de ressentimento quer dizer sentir novamente. E você fica ali naquele ciclo vicioso, né? Sentindo e sentindo e sentindo a dor.
Imagine que tortura você passar uma vida sentindo a dor de uma coisa que aconteceu lá no passado, que já não não deveria, pelo menos, fazer mais parte do seu presente, tampouco atrapalhar o seu futuro, e você tá aí, preso numa memória do passado e ainda sentindo a dor daquele momento. Então, perdoar é você se livrar dessa dor e seguir em frente mais leve, né? Mais plena e dizendo, olha, faz parte do meu passado, né? Eu não posso negar isso. É a minha história. Aprendi isso sentindo na pele, vivendo uma experiência incrível. O meu lugar no mundo. Inclusive, uma das responsáveis por essa experiência está aqui assistindo essa live. Recomendo a todo mundo. Procurem aí no Instagram, O Meu Lugar no Mundo. E, de fato, é a gente entender que a nossa história, com coisas boas, com coisas ruins, é o que transformou a gente em quem a gente é hoje. Então, foi o divórcio, foi a mágoa, foi o relacionamento abusivo, foi a maternidade, foram todas as dificuldades, foi a pobreza, né? Para quem viveu um estado de pobreza em algum momento da vida. Enfim, toda e qualquer experiência que a gente vivenciou, né, ao longo da nossa história, contribuiu para quem somos hoje. E as lições aprendidas que a gente teve com tudo isso. Então, olhar com esse zelo, com esse cuidado para essa jornada, para lembrar das lições aprendidas. Olha, que essa situação eu tive essa dor, agora como é que eu posso fazer, como é que eu posso me comportar para não ter mais, não sentir essa dor, como é que eu vou reagir. Gente, por favor, digam aí, essa mulher não é maravilhosa? Né? Coloquem o coraçãozinho para essa mulher, ver como é maravilhosa. Ela fala super bem desse assunto. Né? Foi uma conversa poderosa isso aqui. Eu quero aproveitar e fazer já que o pessoal está aqui. O vídeo fica gravado no meu perfil, tá? Os comentários são feitos aqui durante a live, depois eles não ficam. Então, depois, se vocês quiserem, pode continuar. Entra no meu perfil, faz novos comentários, né? Compartilha com quem vocês acham que é importante receber esse vídeo, esse aprendizado, essa conversa poderosa aqui com a Cacá, né? E é o seguinte, a gente teve uma mudança, tá? O link na minha bio, é um link para um canal do Telegram que eu abri para poder colocar material adicional para as pessoas que quiserem material adicional. Então, por exemplo, indicar algum livro, indicar esse conteúdo, os temas que a gente fala aqui, então a gente vai estar colocando algumas coisas lá. Só que o canal do Telegram deu algumas falhadas, a gente não conseguiu colocar o material, então eu estou trocando essa semana, tá? Como é que vai ser? Quem se cadastrar lá no canal do Telegram, ou mais pra frente, no link que vai estar, o novo link que vai aparecer na minha bio, ele vai dar direto no meu site, tá? Que é o renatasá.com.br. Dentro do site vai estar, a partir de sexta-feira, um calendário das lives que já aconteceram do Conversas Poderosas, com o link do perfil de todos os participantes. Então vai estar o link do perfil da Cacá. Claro que a gente está aqui no Instagram, vocês sabem qual é o link para o perfil dela, tá? Mas do lado também os tópicos dos nossos assuntos, que é, olha, sobre o que a gente falou, alguns links importantes aí de livros, indicação de algum vídeo, alguma coisa que a gente colocar, eu vou ter uma conversa com ela na sequência, como essa conversa é uma conversa espontânea, a gente combina, vamos fazer a memória da memória sair a conversa, então a gente tem um pós-conversa poderosa, que é o episódio da conversa poderosa, que a gente fala assim, então aqui para o pessoal nós vamos deixar esses tópicos de sugestão, e vai estar lá no meu site, tá bom? Eu vou divulgar para todo mundo, eu vou colocar o lançamento desse novo site, vai estar no meu perfil, então acompanhe, tá? E eu aviso a Cacá também, ela avisa o pessoal que a segue para colocar esse texto. Bom? São dados, isso aí. E uma coisa que a Cacá estava falando, que eu até quero saber como é que ela pensa, a gente já conversou sobre isso, mas uma informação, um conhecimento que eu tenho quando a gente pega essas emoções mais densas e a gente fica ressentindo, né, esse ressentimento, né, fica revendo esse sentimento, tem duas funções do cérebro, as primeiras funções que o cérebro tem para comandar o nosso corpo, na verdade, são, primeiro, para colocar a gente em segurança, e segundo, para gastar o menos energia possível. Né? Então, colocar a gente em segurança e gastar o menos energia possível, e se você fica remoendo o sentimento, ele fica te colocando em segurança, tipo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, né? Ele fica naquela coisa de não se liberta de me perdoar, aprender com essa situação que não foi boa, né?
E a gente fica se prendendo a novas experiências, que acredito que o nosso cérebro fica acreditando que vai acontecer de novo, que vai ser uma nova experiência negativa, né? Então se coloca a gente em segurança nesse sentido. E aí é que tá, cortisol alto, estresse, toda essa parte de hormonal que a Cacá entende super bem, né? Acontecendo no dia a dia e deixando a gente em estresse. Então, entender esse autoconhecimento, entender como é que é o nosso funcionamento no nosso corpo, na nossa mente, nosso sistema tão maravilhoso, como bem a Cacá falou, a maestria do nosso sistema, né? Nosso ser integral que somos, né? É importante para a gente poder fazer uma boa gestão emocional. Exatamente. É entender que a função do nosso cérebro, né, do nosso sistema nervoso, é manter a gente vivo, tá? Então, assim, ele não entende o que é passado, presente, futuro. Ele não tá nem aí para o que você tá pensando, para o que sua mente está dizendo sobre o que é passado, presente, futuro, o que você sonhou, o que você sonhou. O cérebro entende que você precisa se manter vivo. Então, o que acontece? Se você está sentindo algo que é do passado, o cérebro não sabe que é do passado. Ele entende que aquilo ali existe, que aquilo ali é tão real como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, se você está sentindo com tanta força, com tanto vigor, ele entende que aquilo ali é uma constante. E se você sobreviveu até aqui sentindo isso, meu amor, ele vai manter você sentindo isso enquanto ele entender que você tem que sentir. Porque se você está vivo sentindo isso, ele vai fazer você continuar vivo. E você vai ter que fazer o cérebro entender que aquele sentimento ali não lhe cabe. Que aquele sentimento ali, na verdade, apesar de você estar vivo, você não está vivo com qualidade. O que é um diferencial. Não é sobre sobreviver. É sobre viver verdadeiramente. É sobre viver intensamente o que você pode viver. Né? A gente tem essa vida aqui. E a gente não sabe, independente da crença de qualquer um, né? De todo mundo que está aí, se tem vidas, né, passadas e vidas futuras, enfim, não é isso que vem ao caso. Mas o fato é que hoje você tem essa vida. E como é que você está vivendo esta vida aqui? Né? Agora! Exato! Como é que você está vivendo hoje, né? Você está de verdade amando quem você tem que amar, quem você quer amar, não é que você tem que amar, né? Hoje, inclusive, eu estava levando minha filha para a escola e ela me contando o dever que teve na escola ontem. Ela, mamãe, aí eu falei sobre os direitos da criança, os direitos e os deveres. E aí eu peguei o dever que a gente tem que amar os nossos pais. Ave Maria! Aquilo veio no peito e falei, meu Deus do céu, olha o peso. A gente tem que amar os nossos pais. Eu falei, lascou. Imagine situações em que a gente tem, né, casos aí super esdrúxulos, né, de pais que fazem, acontece. E aí a criança, eu tenho que amar essa pessoa. E aí eu falei, não, filha, você não tem que amar ninguém. Amar é uma coisa tão gostosa, né, filha? É uma coisa tão legal, então a gente não tem que amar alguém. Já pensou se a mamãe fosse super chata, fosse uma super bruxa? Você ia ter que amar a mamãe se a mamãe fizesse assim? Ela, não ia não. Eu falei, então, a gente ama pessoas que a gente gosta, pessoas que são legais. Porque, e assim, é desde criança que a gente vai mostrando aos nossos filhos sobre essa obrigatoriedade de amar, sobre essa obrigatoriedade de ser feliz o tempo todo, né? Então é deixar os nossos filhos ficarem tristes, porque a tristeza, ela é legítima. É deixar os nossos filhos se estressarem em algum momento, porque o estresse, ele é legítimo também. A frustração, ela é legítima, ela acontece, a gente se chateia quando a gente se frustra. E é normal se frustrar, porque a vida não está aqui para atender a todas as nossas expectativas. Já pensou? Se tudo que a gente quisesse, a gente tivesse, não ia prestar, né? Porque nem tudo que a gente quer necessariamente faz bem pra gente. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, independente da crença de cada um. Eu, além de trabalhar com os processos que eu chamo racionais, mentoria, coaching, né, o desenvolvimento humano racional ou mais prático, vamos dizer assim, eu também trabalho com terapias integrativas, né? Não sou psicóloga, mas fui me desenvolver em terapias integrativas. Tenho um pouco de conhecimento por afinidade da psicologia e tudo mais, mas o meu trabalho é a terapia integrativa. E a gente fala muito sobre isso. Não é ter que amar, a gente honra os nossos pais, a gente respeita os nossos ancestrais, Exatamente. a gente respeita a história. Agora, amar é outra situação, né? Claro que se a gente honra e se a gente começa a perceber, nossos limites, nossa atuação, a gente se conhece, é até mais tranquilo a gente oferecer o amor, que é até um amor que você não tem a expectativa do amor em troca, você só oferece o teu amor, né?
Então, Uhum. assim, a gente tem esse cuidado mesmo de entender que a gente tem que estar presente e que a gente tem o que honrar e respeitar aos ancestrais, aos pais, aos ancestrais, a essa jornada dos outros, né? E honrar é isso, né? Você, olha, ele tem a vida dele, ele tem o mundo dele, ele tem a experiência dele, né? E porque quando a gente se coloca bem o que você falou, se a gente coloca esse peso do que tem que amar, cara, é um Já peso, às desisti de vezes. amar, né? Você Já desiste desisti de porque amar, porque assim, é transformar o doloroso. amor numa obrigação por conta É. do posto, do lugar que aquela pessoa ocupa na sua vida. A gente não ama alguém pelo lugar que a pessoa ocupa na nossa vida. A gente ama alguém porque flui, né? Porque é espontâneo, né? Porque é genuíno. Não existe amor melhor do que esse, do que o amor genuíno que a gente sente pela pessoa por pura conexão, né? Por uma identificação, né? Então, é colocar as nossas emoções a serviço desse propósito, de dizer assim, o que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para o meu futuro? Então, como as minhas emoções podem me ajudar? Eu estou me sentindo triste, mas por que que eu estou me sentindo triste? O que é que eu posso fazer com essa tristeza? De que forma essa tristeza me pode ser útil, né? Eu estou sentindo raiva. A raiva, inclusive, ela faz parte de uma das fases do luto. Então, a raiva é natural Uhum. a gente sentir em um determinado momento, quando a gente perde alguém, né? Quando a gente termina um relacionamento. Sentir raiva em determinado momento é crucial para a gente pegar a energia da raiva e transformar ela em ação e em transformação. Então, é só para mostrar que a gente não pode desmerecer determinadas emoções porque elas nos trazem determinados desconfortos, porque o desconforto também é bom. Quando a gente está desconfortável, observe só, quando a gente está muito confortável numa situação, dificilmente a gente vai pensar em mudar aquilo ali, porque está Uhum. confortável, está cômodo. É exatamente no desconforto, no incômodo, que a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Eu preciso Exatamente. trabalhar em uma área diferente, eu preciso mudar aqui os móveis da casa, eu preciso pintar a casa, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de cidade, eu preciso ter uma conversa com meu parceiro, com minha parceira, porque eu não estou gostando do que está acontecendo entre a gente. Enfim, mas só os desconfortos movem a gente para determinadas mudanças, para transformações, né? Mas a gente precisa, obviamente, aprender a ouvir o que o nosso corpo, o que o nosso eu está dizendo, para daí então a gente dar voz a essas emoções de uma forma E inteligente. aqui tenho que fazer um alerta, eu tenho que fazer uma chamada de atenção para todo mundo, tá? Vou dar um exemplo. Medo. O medo a gente pode utilizar ele como força, porque no medo a gente fala, opa, como é que eu saio dessa situação? Mas se o medo está te paralisando, se você não sabe o que fazer, tem que buscar ajuda. Então, essa situação, esse negócio do aprender como fazer, tem situações que você consegue fazer sozinho. Tem situações que não dá. Então, procure uma conversa poderosa, que seja com alguém de confiança sua, que seja um amigo, um parente, alguma coisa. E mais, principalmente, eu indico as conversas poderosas estruturadas. É uma conversa poderosa. O Conversa Poderosa é esse título, eu falo num produto meu, mas conversa poderosa pode ser uma terapia, pode ser um atendimento de uma mentoria de gestão emocional, uma mentoria, pode ser o coaching pode te ajudar. Claro, existe para cada técnica existe o seu limite, existe a sua aplicação. Bons profissionais, como eu tenho uma aqui na minha frente, né? Bons profissionais sabem o seu limite, sabem ser éticos e dizer: isto eu consigo te atender, isto eu preciso que você tenha atendimento com outra pessoa, tá? Procurem Exatamente. bons profissionais, profissionais éticos, profissionais com uma boa formação, com uma boa, não só formação, mas uma boa postura profissional para atender. É extremamente importante. Eu tive uma conversa com Karine, eu tive apoio de amigos, eu tive apoio de familiares, mas eu passei por processos formais com psicologia, com psicoterapia, com apoios de médicos, ou eu tive outro apoio nas situações mais críticas que eu já passei na minha vida. Tá? Então, eu me coloquei, eu fui buscar essa ajuda, me mostrei que eu estava, não, eu preciso de acolher a minha vulnerabilidade nesse momento, e eu preciso de apoio. Isso também, vou voltar para o meu ambiente executivo, como a Cacá falou no início, a foda a fodona do ambiente executivo. Mesmo em ambiente corporativo, procure apoio. Um bom líder é aquele que está sempre observando, ele sabe procurar apoio. Ele não é um sabe tudo, tá? Ninguém é guru aqui. Exatamente. Exatamente. Preciso deixar isso
deixar esse aviso, porque pra gente, né, é uma coisa Necessário. tão necessário que a gente deixar Necessário. né? Exatamente. E a gente vai aprendendo, quanto mais a gente se conhece, a gente vai, ao longo desse tempo, eu fui aprendendo a ressignificar o que é força. E força, para Uhum. mim, hoje, é eu ter a liberdade de mostrar as minhas vulnerabilidades. É eu ter a liberdade de dizer, eu tô com dor. E eu não vou mais. Eu não vou até. Eu só vou até aqui, porque eu tô com dor. Isso é ser forte, isso é muito corajoso, porque tem muitas pessoas se anulando completamente para atender ao outro, né? Para atender às expectativas do outro. Eu digo sempre a quem me procura, é porque meu relacionamento tá isso, porque meu relacionamento tá aquilo, porque ele não fez, porque ela não fez, porque eu não aguento mais. E aí eu digo, faço uma simples pergunta. Você já disse a ele, a ela, o que você está sentindo? O que você está esperando? Ah, não, não disse, mas ele tem que saber. Ele é óbvio. Eu falei, é óbvio para você, mas não necessariamente é óbvio para o outro. Porque cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem a sua bagagem. E cada um reverbera essa bagagem de uma forma completamente diferente. Por mais louco que isso pareça, por mais óbvio que algumas coisas também pareçam, mas o outro nem sempre. Como eu digo, às vezes o outro está imerso num emaranhado de dúvidas, de questionamentos, de inseguranças que não permite que o outro enxergue o que está diante dos seus olhos. E acontece, né? Óbvio que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de um suporte profissional, muito provavelmente, e ela não está conseguindo perceber isso. Ela está tão cega diante da situação que está vivenciando que não está percebendo. Então, nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Por isso que eu digo, a gente precisa alinhar expectativas quando a gente inicia um relacionamento. A gente fala isso muito sobre expectativas quando a gente está fazendo entrevista de emprego, né? Que é o empregador ali, o pretenso empregador, né? Dizendo o que é que espera do candidato e o candidato dizendo o que é que ele pode oferecer. Quando eles estão fazendo isso, eles estão alinhando expectativas. E num relacionamento amoroso, de amizade, você também precisa alinhar as suas expectativas. Lógico que focando em outras coisas. Mas é preciso que o outro entenda o que você espera daquela relação e o que você tem a oferecer àquela relação. E se em algum momento essa relação está desequilibrada, não está confortável, é preciso sentar novamente e conversar para reajustar essas expectativas e dizer, olha, eu achei que eu conseguia, não estou conseguindo, quero continuar, me ajude, vamos buscar ajuda juntos, vamos fazer isso juntos, eu quero que você faça parte, né? Enfim, são N possibilidades que podem ser feitas, né? Mas para isso você precisa se perceber. Constatação de que não adianta continuarmos juntos, não adianta continuarmos juntos, né? É Também, aceitar que ciclos iniciam, ciclos se encerram, não é fácil, eu tô aqui não, falando, mas não é fácil, não. né? Porque a gente está sempre aprendendo, a gente tem expectativas nossas criadas, expectativas de familiares, expectativas da sociedade, que estão aí no nosso ou faladas ou verbalizadas, ou só estão, né, nas crenças que a gente carrega, Sim, mas é extremamente importante o diálogo. Gente, pro meu lado, eu tenho algumas indicações que eu sempre faço. Entender de comunicação não violenta. Tem o livro da Brené Brown que fala Coragem de Ser Imperfeito, o é um mais novo. Tem um fantástico, livro inclusive. que eu li quando eu era adolescente. Na verdade, eu ganhei de aniversário dos meus 18 anos de um super amigo, de uma Carícia Essencial, do Roberto Chinachique. Ele também é muito legal, porque ele fala sobre esse negócio, tipo, de você oferecer um sentimento sem a expectativa do retorno, né? Que você para não gerar essa expectativa. Então, tem tanto conteúdo que a gente pode buscar, né, com isso. Então, eu vou tentar colocar alguns desses daí. Depois vou pegar as referências também da Cacá, a gente colocar lá no portal de materiais extras, né? Exatamente para a gente poder oferecer essa nossa doação do Recursos, nosso né? cursos que a gente estuda tanto, né? A gente foi atrás, né? E é tão bom compartilhar isso. Exatamente. E exatamente. E o fato que vale, inclusive, ressaltar, o fato de eu trabalhar com mentoria emocional não faz de mim um suprassumo da gestão emocional, tá? Eu, enquanto mãe, eu tenho os meus momentos de crise. Eu, enquanto esposa, tenho os meus momentos de crise. Enquanto profissional, tenho os meus momentos de crise, né? A diferença, talvez, é que hoje eu lido com todos esses momentos de crise de uma forma diferente do que antes eu, talvez, lidasse, né? E é pensar que
Ai, mas eu fiz isso, eu me arrependo. Entenda, você naquele momento fez o que você podia fazer. A gente costuma dizer assim, mas ele poderia ter feito diferente, ela poderia fazer isso. Será que poderia? Será? Porque às vezes a Pois gente é. está presumindo que o outro poderia ter feito, porque a gente sabe que a gente poderia, mas não necessariamente o outro de fato pode fazer aquilo que a gente espera do outro. Então, entender sobre emoções, entender sobre autoconhecimento, entender também que o outro tem limites. E desistir, muitas vezes, não é fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de coragem. É a gente. Quando o nosso corpo está por muito tempo lutando com alguma coisa, ele está ali o tempo inteiro, trabalhando no máximo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E é lógico que ele está dando muito de si para você alcançar aquela meta. É tal qual a gente pegar, em termos práticos, pegar um ar-condicionado, né, com a baixa potência, colocar ele num ambiente bem aberto e querer que ele chegue a 20 graus. Aquele ar-condicionado não vai chegar a 20 graus nunca, mas ele vai ficar trabalhando para isso. O que vai acontecer com o ar-condicionado? Ele vai queimar, ele vai quebrar. O nosso corpo é igualzinho. Se a gente fica trabalhando no nosso corpo para ele alcançar uma meta que não é alcançável, uma hora esse corpo vai pifar. Então, se a gente desiste antes que esse corpo venha a dar problema, a gente está fazendo o quê? Dando descanso ao corpo. E o corpo vai dizer, pronto, agora eu posso trabalhar do jeitinho que eu fui programado para trabalhar e dar realmente, oferecer todos os potenciais resultados que eu posso oferecer, porque eu não estou mais focado em alcançar uma meta que eu não tenho como alcançar. E Sim. reconhecer isso é um ato de coragem. Deixa eu só perguntar aqui se o pessoal está conseguindo escutar, se está tudo bem. Porque no outro perfil aqui deu uma parada no vídeo, mas para a gente está fluindo. Qualquer coisa, o Instagram está Ótima gravando, a condição. gente tá continuando, né? Não, tá indo. Se qualquer coisa, não vem mais comentários nenhum das pessoas dizendo que estão paradas, só porque eu notei, né, o vídeo parado aqui do lado, então, para comentar. E, Cacá, eu tenho um exemplo comigo, né? Eu tava tão no estresse como é que é a fodona da executiva, que meu corpo falou, para! 37 anos, Exatamente. para, sem sequela nenhuma. Os médicos falam, como assim não tem sequela? Como assim? Para. Eu já dei esse depoimento lá no perfil da Cacá, logo, logo eu vou colocar de Temos novo, essa né? conversa lá gravada. Essa conversa gravada. Então, assim, é exatamente isso, esse cuidado. E foi um aprendizado, assim, né? Tipo, opa, peraí, tem alguma coisa. Precisei ainda de um outro momento, mais um momento de aprendizado, na sequência, mas foi, né? Então é isso aí. E, assim, pessoal, a gente deu uma hora já, sabia? Que a gente tá aqui falando. Nem parece, né? Flui. E é isso mesmo. Conversas poderosas são assim, a gente nem sente o tempo passar. Agora o pessoal entende, no começo da conversa, a gente falando que foi do texto pro áudio, do áudio para uma ligação, porque não dá, a gente tinha que continuar falando. Gente, Exatamente. essa mulher é maravilhosa, minha conversa com ela sempre é poderosa, eu gosto muito. Para mim, a gente ficava aqui até logo, logo, Uma quem delícia. sabe, para poder fazer o nosso encontro É presencial, recíproco. né? Fazer essas nossas. Eu ir até aí, você vir até aqui, a gente fazer encontros presenciais nas nossas regiões. Eu não vejo a hora disso poder acontecer, Vamos né? muito em breve, tá perto. Tá perto. E, gente, agora sim, nesse momento, o que a gente fala? Então, a gente vai dar algumas dicas, aqui já tem muitas, né, que a gente foi falando, mas o que seria um próximo passo agora? Para quem quer procurar Cacá, quem gostaria de conversar comigo, assim, como é que procura, o que a gente pode oferecer para o nosso público, ou, né, ou que a gente pode indicar para esse pessoal que está aqui com a gente e para quem vai ver o vídeo na sequência depois. Diga aí, Bom, Cacá, como é que tá? para falar comigo, na minha bio, tem um link lá que você pode falar comigo, me chamar, inclusive, pelo WhatsApp, ou manda um DM, um direct, me chama no direct que a gente pode conversar melhor e aí estender essa conversa, né? Mudar para outra plataforma, para a gente conseguir conversar melhor e se de fato entender que é uma demanda na qual eu possa ser útil, que eu possa realmente oferecer um suporte, estou aqui à disposição e farei isso com o maior prazer. Eu me sinto muito feliz em saber que toda a minha experiência, toda a minha bagagem, hoje eu posso ofertá-la, né? Como um instrumento de auxílio para outras pessoas que estão aí meio perdidas, meio desnorteadas, sem saber o que fazer, para onde ir, como sentir. Então, eu estou aqui
com muita disposição, com muita boa vontade para dar o meu melhor, para que quem quer que apareça consiga sair dessas conversas poderosas se sentindo melhor, se sentindo mais integral, né? De um modo geral. E, no mais, eu recomendo que se observem, que se escutem, se permitam momentos de silêncio para ouvir o que o seu corpo está dizendo, o que sua mente está te dizendo, o que o seu coração está te dizendo. E confie mais na sua intuição, né? Confie no que o seu corpo está dizendo. E eu tenho certeza que resultados muito melhores virão a partir desse simples comportamento, que pode mudar muita coisa, sem dúvida. Com certeza, com certeza. E comigo, gente, vocês podem entrar no link na bio, direto no canal do Conversas Poderosas. Lá é só um canal de comunicação que está iniciando apenas. Lá a gente vai só colocar os alertas dos materiais sendo publicados, tá? Mas também tem o meu DM, meu WhatsApp direto ali pelo link, né? Porque vocês podem entrar em contato comigo. E temos novidades. Eu já estou fazendo um convite assim, ó, agora ela nem tá sabendo de nada. Mas vamos lá, a cara dela. Mas o que acontece? Eu estou para lançar aí uma masterclass de comunicação não violenta. Ela é gratuita, vai sair até a semana que vem, já sai o link para todo mundo. Tem muita gente me pedindo. Vai ser um encontro apenas para a gente falar um pouquinho sobre a técnica de comunicação não violenta, tá? O Conversas Poderosas, que eu estou chamando que é o ciclo de Conversas Poderosas, que está acontecendo no meu perfil toda quarta-feira às 8h15. Eu estou trazendo cada vez ou alguém que é meu cliente, ou alguém que é um parceiro, ou alguém que eu tive uma conversa poderosa para a gente trocar divulgar, transferir, né, compartilhar esse conhecimento tão rico que a gente tem, tá? Mas o Conversa Poderosa vai ter uma edição chamada Conversa Poderosa Pocket, em primeira mão, lançando para vocês, um Conversa Poderosa Pocket, que vai ser um encontro em grupo, em time, para quem tiver interesse. E vai contar com a participação da Cacá. Eu já estou falando que ela nem aceitou ainda, mas com a participação da Cacá, a participação de algumas outras pessoas que estão sendo convidadas, tá? Porque será uma sequência de encontros muito direcionados aí para as pessoas que querem aprofundar num trabalho em conjunto, né? Ele não é um trabalho direcionado. Agora, um trabalho individual, procura a Cacá, me procura. A gente também tem uma atenção especial e num momento exclusivo, com atenção totalmente focada na sua demanda, que também é possível. Vai muito aí do seu estilo de procurar esse apoio, tá? E da necessidade de cada um, né? Necessidade. Não deixem de procurar um apoio se te sentirem a necessidade. Não deixem de indicar as pessoas próximas a vocês para procurar terem apoio. Nós estamos num momento em que ninguém está com a cabeça no lugar, gente. Pandemia rolando, vai e volta de aumento de bandeira e sai bandeira e variante Delta, e tá todo mundo meio fora da casinha, tá? Então, assim, no momento é realmente de se observar, como a Cacá disse, se observa, se escuta e também abre a antena, né? E a parabólica aí e também escuta o ambiente. Acolha. Eu recebi uma acolhida deliciosa da Cacá lá numa mentoria, e isso gerou, olha, gente, todo esse tempo aí, esse poder transformador da nossa relação, da nossa confiança tão grande. Então, é muito importante que a gente oportunize isso para outras pessoas, tá? Mas é difícil, mas é caro. Não é, gente, não é. Porque é um investimento que você faz em saúde mental, é um investimento que você faz em estar na sua plenitude, é um investimento que você faz em você, né? Então, é importante buscar apoio. E como eu falo desde o início, conversa poderosa tem de muitas formas de conversa poderosa. Existem as estruturadas, aqui você contrata um profissional, e existem aquelas que você conversa com pessoas de confiança, né? Vai depender da sua demanda, da sua necessidade. Bom, que nem tudo se trata de um conselho, né, Rê? Às vezes a gente fala, eu preciso de um conselho, mas não necessariamente o outro. Quando a Rê está falando aí de uma conversa estruturada, a gente está falando de profissionais que treinaram a escuta para entender exatamente o que você está dizendo e, de fato, identificar o que você precisa. Isso é uma conversa estruturada. Então, não adianta você buscar a amiga para conversar sempre. Não estou desqualificando as amigas são maravilhosas e fazem parte da nossa vida. Mas
Infelizmente, nem tudo a amiga vai poder te ajudar. Tem momentos que a gente precisa reconhecer de fato os nossos limites, entender quando a gente precisa de ajuda profissional. E isso é fundamental. Isso vai refletir necessariamente aonde você vai chegar e de que forma você vai chegar. Então, Isso pode ser aí. realmente um divisor de águas. São profissionais que têm recursos, eu falo que é a maleta de ferramentas, né, que anda, que é cheia de recursos ali, que não tem julgamento, não tem parcialidade, é olhar com um objetivo muito claro, que é te fazer se sentir melhor, te fazer colocar em movimento e te transformar. Esse é o trabalho de uma pessoa, de um profissional capacitado, profissional ético, profissional que estuda Exatamente. e que se desenvolve. Gente, profissional que decide isso não para de estudar nunca, tá? É um profissional que está sempre em movimento, não é um profissional que só estudou lá atrás e nunca mais. É um profissional que está sempre em movimento estudando, tá bom? Vocês podem ver que a gente está sempre divulgando livro, sempre divulgando curso, sempre divulgando alguma coisa que a gente fez, exatamente. É o lifelong learning que a gente fala, que é aplicado à nossa causa, ao nosso propósito de servir ao outro. Servir primeiro a gente, né? Como nós somos a nossa base, e a gente servir ao outro. Bom? Quero agradecer. Deixa eu falar que a Fer deu um oi aqui para mim também, a Fer Bruni, fundadora do Instituto Eu Tenho Nome. Fer, obrigada pela visita. O vídeo vai ficar gravado no meu perfil novamente. Para quem quiser compartilhar, quem quiser divulgar, esse assunto é muito importante. Eu falo assim, hoje foi maestria em pessoa na minha frente aqui, né? Para falar do assunto. Obrigada pela oportunidade, obrigada por essa conversa incrível. Assim, mais uma conversa poderosa que a gente está tendo aqui, podendo compartilhar ela com todo mundo que está aqui assistindo. Obrigada a todo mundo que dedicou um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, prestigiando essa conversa, né? Compartilhando um pouquinho de experiência também com a gente. Então, obrigada pela confiança mais uma vez. Obrigada por esse convite. Eu estou, de fato, lisonjeada e surpresa, mas acredite, muito feliz de poder fazer parte desse projeto com você. E vamos sim seguir firmes, conectadas, levando melhorias para quem quer que busque, né, uma vida melhor, com mais qualidade. Meu irmão, um cheiro. Olá. Gente, meu beijo também, a gratidão a todo mundo que esteve aqui. Lembrando, os comentários não ficam no vídeo. Depois a gente sai daqui, eu publico imediatamente o vídeo lá no meu perfil. Então, se você quiser deixar um comentário, já compartilhar, por favor, divulga esse conteúdo tão rico para as pessoas que você conhece. Não é porque eu quero audiência, não é porque eu quero ir no perfil, não. Não, gente, é porque o nosso propósito é levar esse conhecimento, levar essa troca para as pessoas. É o jeito que a gente tem como oferecer algo para as pessoas de bom, que a gente acredita que é bom. Se você acredita que é bom, faz isso pela gente, ajuda lá, tá bom? Vamos então, propagar de novo, essa mensagem aí. Propagar e entrar nessa onda de conversas poderosas. Um beijo para todo mundo. Exatamente. Fiquem bem, em segurança. E aí, até quarta-feira que vem tem mais uma conversa poderosa. Vê lá. Estaremos aqui. Beijo.